cinema mudo, cinema da virada, né, do século XIX para o XX, e também as primeiras décadas do 20, ele sofre censura, tá? É uma censura violenta. Então, de fato, o rosto de Jesus deixa de ser apresentado. Por quê? Vai ser considerado como algo vergonhoso, algo constrangedor, você apresentar no cinema o rosto de Jesus. Professora, a imagem de juventude de Jesus e apóstolos representada em filmes é descrita nos textos antigos ou criada em dramas medievais e perpetuados até hoje? O cinema é muito dependente da arte, né, e do teatro medieval. Aí minha dica para vocês lerem o livro Jesus no Cinema. Se você ler em inglês, tem outros materiais, né, que também são bastante interessantes para você ler sobre história e cinema. Por exemplo, o cinema mudo vai roteirizar muito do que se tinha dentro do teatro medieval. E foi estratégico aí o Beramergau, né, que é uma peça aí, enfim, desses círculos de teatros mais antigos aí que se perpetuam sobre a paixão de Cristo. A arte também ela é muito importante, tá, Jader? Por quê? Porque se você for olhar a arte antiga cristã, as iconografias de Jesus são diferentes. Por exemplo, as mais antigas imagens de Jesus, Jesus tem barba. E onde é que você vê aí um Jesus, enfim, sem barba? Jesus já é barbudo no cinema. Ou um Jesus com uma vara, com uma varinha, um Jesus magro. Isso também você não encontra. Você vai encontrar isso na arte ali cristã do século IV, por exemplo. Fora que você tem um problema também, né? Que é o fato de que a cruz, ela não foi um tema, né, trabalhado entre os primeiros artistas, né, entre as primeiras imagens cristãs. A cruz aparece na arte como uma crítica, como um deboche feita por não cristãos. Então, isso também é um detalhe interessante. E quer ver? Além de você encontrar um silêncio quando você olha a cultura material, tem uma passagem que eu selecionei aqui para um vídeo que eu estou fazendo para vocês, mas eu vou ler aqui. Peraí que eu vou abrir aqui. Gente, isso eu estou falando, valorizem o canal, tá? Que eu faço um roteiro, né? Então, só para vocês se ligarem que às vezes eu demoro a fazer vídeos, porque eu sento para produzir o roteiro, né? Eu penso nas fontes, que eu tenho que reunir essas fontes, não é algo rápido, né? E como eu faço todo o processo, eu faço desde o roteiro até a edição, e eu, infelizmente, não consigo ser rápida. A citação que eu queria ler rapidinho para vocês é do Clemente de Alexandria. O Clemente de Alexandria, só para vocês situarem, ele é um autor, né, ligado a essa patrística, ou a autoproclamada ortodoxia cristã, situado no século III. Então, estou falando século III, hein, gente? Um detalhe interessante é que ele vai falar sobre uma prática que havia dentro do batismo. Então, ou pelo menos ali na região, né, do Egito, na região da Alexandria, havia uma prática entre os cristãos recém-batizados de darem, tá, anel de sinete. Então, o recém-batizado ele era presenteado com um anel. E aí, o detalhe interessante é que o Clemente de Alexandria vai, tá, recomendar que esse anel tenha um símbolo, seja gravado um símbolo de uma pomba, um peixe, tá, um navio com velas, uma âncora. Então, olha que detalhe interessante. Os primeiros símbolos cristãos, o primeiro símbolo cristão não é a cruz, do ponto de vista imagético. São símbolos cristãos que não são a cruz. Que símbolos são esses? A pomba, o peixe, o navio, a âncora. Ora, então a gente está pegando um exemplo do ponto de vista textual que acompanha o que a cultura material vai sinalizar. Então, quando eu vou olhar para catacumbas, né, sarcófagos, afrescos de igrejas, eu não vou encontrar a crucificação, eu não vou encontrar Jesus sendo crucificado. Eu vou encontrar o símbolo da âncora,
né? O símbolo do barco, do peixe, tá? Eu vou, inclusive, esse vídeo que eu estou separando é para continuar aquela série sobre o que eu boto lá, que a cruz não foi o primeiro símbolo cristão, que eu falo do peixe, tá bom? Mas isso é um detalhe interessante. Então, outras simbologias estão sendo utilizadas, que não são a cruz. Então, até a forma de como Jesus foi pregado na cruz, que o cinema está trabalhando, isso é algo posterior. A arte cristã vai trabalhar isso 15 séculos para frente. Tem um afresco muito legal que foi encontrado numa igreja no Egito, que mostra eles subindo no banquinho, né? Bem interessante, né? E, ou seja, os caras estão literalmente imaginando como era a crucificação. E como, no caso particular, Jesus havia sido crucificado. E aí, o Fernando está até lembrando aqui de um ponto que também a gente precisa sinalizar, né? O cinema antigo, ou melhor, o cinema da virada, o cinema mudo, o cinema da virada, né? Do século XIX para o XX, e também as primeiras décadas do 20, ele sofre censura, tá? É uma censura violenta. Então, de fato, o rosto de Jesus deixa de ser apresentado. Por quê? Vai ser considerado como algo vergonhoso, algo constrangedor, você apresentar num cinema o rosto de Jesus. Quem trabalha bem isso, essa ideia da censura, de não mostrar o rosto de Jesus, é o filme do Ben-Hur. Não sei se vocês já viram Ben-Hur. Né? O Ben-Hur teve vários remakes, né? Mas se você for olhar os mais antigos e você for pesquisar sobre a polêmica do porquê aparece a sombra de Jesus, a mão de Jesus, né? Então Jesus não pode ser apresentado de forma frontal, é por conta dessa censura, uma censura violenta que vai se instaurar dentro do cinema hollywoodiano, mas também, né, no cinema britânico, né, enfim, no cinema europeu, né. Então, para fechar isso, a gente tem muito mais medieval, tá, do que é uma arte antiga cristã. E o teatro também é importantíssimo.